Olá, meus alunos do curso de matemática, da disciplina de metodologia do ensino de matemática. Hoje vamos dar início a mais uma sequência didática. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os maiores desafios da educação básica. Vamos listar uns 5 desafios, né? Porque a gente sabe que nossa educação passa por momentos complicados, né? Momento de pandemia, mas nós vamos começando a relatar antes desse período. Próxima aula, a gente fala um pouco sobre como está sendo o desenvolvimento da educação nesse momento de pandemia, ok? Então, vamos lá. Os maiores desafios da educação básica. Vamos começar o seguinte, começar com um pequeno texto, né? Apesar dos inúmeros caminhos sugeridos para a educação básica brasileira, o consenso que emerge entre educadores, pais e estudantes é único. A educação no país está em crise. Isso aí não preciso nem eu relatar aqui. Vocês, como estudantes de um curso de licenciatura, vocês já têm contato com as escolas, com o mundo escolar. Vocês sabem dos inúmeros desafios que a gente encontra hoje na nossa profissão, na docência. Os números provam as falhas. Mais de 60% dos alunos do quinto ano não conseguem interpretar textos simples, tampouco fazer cálculos matemáticos básicos. São tantos motivos para esse problema educacional que começa em casa, com a falta de autoridade dos pais sobre os filhos e a transferência de responsabilidade da educação informal para a escola e a falta de recurso destas. Então, vamos falar primeiro da falta de investimentos generalizado. Então, a gente sabe que nossa educação precisava ter um carinho, um olhar diferente dos nossos gestores, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Todos eles deixam a desejar, infelizmente, para a nossa educação. Muitos alunos numa única sala, sem estrutura, passando poucas horas e professores mal remunerados. Esses são das consequências. A solução seria um investimento maciço em escolas preparadas com laboratórios, computadores, biblioteca e aumento salarial para os professores, mas com um programa de educação continuada a eles. Então, precisamos de estrutura física e de estrutura pessoal, estrutura profissional, porque temos decadência tanto na estrutura física como na estrutura docente. Então, precisaria fazer com que tudo isso andasse em harmonia. Vamos lá. Segundo tópico, mais acesso à escola e mais participação das famílias. A meta inicial do Plano Nacional de Educação, o PNE, previa que crianças de 0 a 3 anos de idade deveria ter acesso à creche e escolas, mas não foi atingido em 2010, data final da meta, protegando para 2020. O déficit é tão grande que apenas 23,5% das crianças estão matriculadas nas creches. Entretanto, a solução não é apenas aumentar o número de vagas, mas garantir que haja qualidade no ensino. A realidade das escolas particulares é melhor. No entanto, quanto o assunto é parceria entre família e escola, o desafio é o mesmo para todos os tipos de escola. Estudos comprovam que o nível de envolvimento das famílias nos estudos tem total impacto no comportamento dos alunos em sala de aula. É claro que sua escola não tem um controle sobre o quanto os pais vão participar, mas elas podem sim estimular esse relacionamento. Isso começa com a comunicação escolar bem trabalhada, que permite que os pais fiquem cientes de tudo que acontece na escola e sente convidados a participar. O trabalho de conscientização também é necessário. A maioria dos pais não tem noção do peso que tem no comportamento dos filhos. Alguns acham que só de colocar em uma boa escola é suficiente, ok? Então, gente, isso é um velho problema que a gente enfrenta desde os primórdios da educação, onde alguns pais acham que só colocar o filho ou que a escola é responsável pelo ensino e para preparar o seu filho para o mundo profissional ou o mundo intelectual. Então, o que acontece? Hoje já vemos que as escolas já trabalham com essa conscientização, levar os pais e mostrar que os pais são peça fundamental na educação dos seus filhos. Só que também temos muitos pais que não tiveram educação, não tiveram estrutura
familiar também, não tem sequer a noção que ele é uma peça-chave nesse processo de ensino-aprendizado entre seu filho e a escola e os profissionais que nela trabalham. Então, é um outro desafio encontrado na nossa educação. Carga horária versus vagas. O brasileiro passa pouco tempo nos bancos escolares durante sua vida, como aluno, ao contrário da maioria dos países desenvolvidos, onde o aluno fica tempo integral. É preciso que a carga mínima de 800 horas anuais seja cumprida, distribuída em 200 dias letivos. Isso assegura tempo para trabalhos escolares e planos de desenvolvimento. Gente, nossa carga horária, infelizmente, ainda é muito baixa. E muitas vezes essa carga horária não é aproveitada de forma eficaz. Temos várias escolas de tempos integrais, temos escolas que deram certo o projeto, mas precisamos ainda ampliar, ainda estamos distantes de chegar a um ponto que se tenha uma eficiência maior. Então, ainda temos essa grande dificuldade, que é a carga horária e o número de vagas. Algumas escolas não têm vaga suficiente. Ah, professor, mas nenhum aluno pode deixar de ficar sem estudar. Mas algumas escolas têm a qualidade de ensino inferior a outras. Então, a maioria dos pais sempre procuram matricular os seus filhos nessas escolas onde tem uma eficiência maior. Então, algumas escolas ficam sem vaga e algumas escolas sobram vaga. Se a gente tivesse um ensino de maneira equiparada, em que não existisse essa diferença entre grau de eficiência, a gente não teria esse déficit de vaga ou a falta dela, ok? E a nossa carga horária ainda é pequena em relação a países desenvolvidos, a países onde a educação é de primeira qualidade. Fortalecimento da escola pública. Inclusão de alunos com deficiência, tratamento à diversidade em todas as suas esferas e organização da grade curricular. O fortalecimento da escola pública, nestes e outros aspectos, passa por uma gestão participativa e democrática. Nesse modelo, os pais participam da vida escolar dos filhos com voz ativa. No modelo baseado na parceria escola-comunitária, o gestor passa a ouvir opiniões e sugestões. Então, gente, isso é chamado de gestão democrática. A gente vê lá nas leis, né? A lei assegura isso aí, que temos uma gestão democrática, onde a comunidade tem que participar de forma ativa nas decisões e no planejamento a ser seguido pela escola. Cuidado, gente, não é dizer que um pai vai chegar lá e vai impor como a escola tem que trabalhar. No início do ano tem um planejamento anual da escola, onde é formado por um gestor, né? Profissionais da educação, profissionais administrativos e a comunidade em si, onde vai ser elaborado, vai ser discutido e planejado o ano letivo e o PPC da escola a ser trabalhado naquele ano. Então, os pais podem chegar com sugestões, com algumas opiniões, né, para que esse projeto seja enriquecido e não haja falhas. O que a gente vê que ocorre muito pouco é a participação dos pais, da comunidade em si, da comunidade participar dessas colocações, desses planejamentos, onde eles também vão dar sua contribuição para o fortalecimento das nossas escolas públicas. Ok? Então, vamos lá para o nosso último tópico. Modelo distorcido de formação de docentes. França e Alemanha têm instituições dedicadas exclusivamente à formação de professores. No Brasil, o professor aprende o conteúdo que precisa ensinar, como português, geografia, história, matemática, etc. Mas não aprende especificamente didática e pedagogia. Outro agravante é que o professor aprende a dar aula e trabalhar com um modelo específico de aluno, considerando o ideal, longe da realidade heterogênea e diversificada, tanto cultural quanto social e econômica que estamos inseridos. Criação de instituições dedicadas à formação de professores, programas de educação continuada e certificada, com avaliação constante desse aprendizado. É um novo currículo dos docentes. Estão entre os caminhos para se reverter esse modelo distorcido atualmente empregado. Diferente das necessidades da década passada, a educação de hoje enfrenta outros desafios. Existem hoje vários tipos de carreiras que sequer eram conhecidas. Muito do que já foi feito em países desenvolvidos sequer começou no Brasil. Porém, toda e qualquer mudança passa pelo engajamento da sociedade no assunto. Então, gente, hoje a gente sabe que nossos profissionais ainda não deixam a desejar na sua formação continuada.
porque cada dia a educação, a sociedade vai se transformando e junto com ela a nossa educação. O modelo de educação, há 20 anos atrás, hoje pode ser que não tenha a mesma eficiência do passado. Hoje vivemos tempos modernos, estamos passando por um momento de pandemia, onde as aulas são remotas. Professores que não têm tanta intimidade com o mundo tecnológico, com o computador, com as plataformas, estão enfrentando dificuldade imensa na transição desse conteúdo, na interação entre ensino e aprendizado. Então, nós, professores, precisamos sempre estar passando por reciclagem, sempre estar passando por formação continuada, porque só dessa maneira se tornamos melhores profissionais e conseguimos contribuir de forma eficiente e eficaz para o nosso processo de ensino, que é o nosso desafio como docente. Ok, pessoal? Então aqui a gente encerra a nossa sequência didática de hoje. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.